Olá, queridos, tudo bem com vocês? Hoje temos o prazer de começar a segunda fase dessa nossa escola bíblica, que é o estudo do livro de Paulo aos Colossenses. Já estudamos Gálatas e eu espero ter sido uma bênção para você, e eu creio que o estudo de Colossenses também vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Gostaria antes de falar alguma coisa aqui da apostila, fazer uma oração com você, pedindo a Deus a bênção dele para esse momento. Pai, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua presença. Peço a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos dar revelação da tua palavra em nossos corações. Ilumina, Senhor, os olhos dos nossos corações para que possamos compreender as verdades que vamos estudar, que vamos aqui ler e estarmos receptivos para que essas verdades nos transformem, para que elas possam fazer parte da nossa vida, ó Deus, e elas influenciem o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, Senhor. Fica conosco, abençoa os alunos que estão prestando atenção, abençoa-me, Pai, na ministração da aula, e desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Hoje, então, na nossa apostila, embora seja a primeira aula de Colossenses, mas na nossa apostila é a 10ª aula. Já estamos bem da metade para o fim, né? A 10ª aula, cujo tema é Carta a uma Igreja Ameaçada. E o texto básico para essa aula é um texto muito pequeno, é apenas Colossenses, os versículos 1 e 2 do capítulo 1 de Colossenses, ok? Daqui a pouco você deixa a sua Bíblia preparada aí, a gente vai ler no decorrer da aula. E o versículo-chave dessa aula é Colossenses 3, versículo 11, que diz assim: no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos, amém? E o alvo desta lição, qual é? Por ser o início de uma nova carta, ela também tem um conteúdo bastante histórico, assim, o contexto da época, o que levou Paulo a escrever essa carta. Vamos subtrair coisas aqui práticas para a nossa vida, mas essa aula aqui, ela vai estimular você a ter interesse pela carta aos Colossenses e será fortalecido e enriquecido com o conhecimento de Deus que está em Cristo, conforme apresentado na epístola, ok? Então, ouça, por favor. Tire o principal líder da equipe e ela se desorganizará. Interrompa a linha de combustível e o carro não funcionará. Tire o aparelho elétrico da tomada e ele não terá energia. Seja na liderança, na força ou na vida, o que eu estou lendo aqui é que as conexões, elas são essenciais. E o livro de Colossenses, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é um livro de conexões, amados. Escrevendo da prisão em Roma, Paulo, ele combateu falsos ensinos que haviam se infiltrado na igreja de Colossos. Qual era o problema dessa igreja? Na outra, em Gálatas, a gente viu que eram os judaizantes. O problema aqui era o quê? O sincretismo. Paulo, ele vai combater o sincretismo, algo muito comum, muito presente nas nossas igrejas cristãs evangélicas de hoje, viu? Paulo vai combater o sincretismo. O que é isso? Sincretismo, pastor? Sincretismo é combinar. Preste atenção, porque aos poucos nas aulas você vai entender melhor essa palavra, mas sincretismo significa combinar ideias
de outras filosofias e religiões. É uma miscelânea, é combinar ideias e filosofias de outras religiões, como, por exemplo, o paganismo é uma filosofia de vida, né? Variantes do judaísmo, ou seja, ainda você vai ver movimentos dos judaizantes aqui também, né? Formando, né, o sincretismo, combinando com o paganismo, variantes do judaísmo, e também pensamentos gregos. Esse conjunto de ideias, de filosofias, de religiões, parte de cada uma, juntando, vai formar o sincretismo. E aí, tudo isso tentando se unir com a verdade cristã, ou seja, tentando se infiltrar no verdadeiro evangelho, contaminar o verdadeiro evangelho, contaminar a sã doutrina, como em Gálatas os judaizantes tentaram fazer. Então, é isso que Paulo vai combater, e essa heresia, a heresia do sincretismo, ela vai resultar mais tarde numa outra palavra que você já deve ter conhecido, que é o gnosticismo. O sincretismo religioso, ele vai dar início ao surgimento do gnosticismo, que é uma seita que enfatiza o conhecimento especial. Gnosis fala em grego, né? É conhecimento especial. E essa seita, essa heresia, né? Na verdade, essa seita, com seus braços heréticos, ela vai negar veementemente a condição, negar veementemente a Cristo a condição de Deus e de Salvador. Eles vão negar que Jesus não poderia ser o Salvador. E você vai entender por que eles tentam negar isso, ok? Esse é o pano de fundo da carta. E aí agora sim vamos para a apostila, para a gente começar aqui entender o contexto histórico, o início desta carta, o que é importante aqui a gente aprender no início desse estudo, ok? Vamos lá, você está comigo? Iniciamos hoje o estudo da carta dirigida aos Colossenses. Foi escrita há quase 2000 anos, ela é datada de 61 depois de Cristo, uma carta bem antiga. E aí também tem a mesma pergunta que foi feita em Gálatas: que razões podem justificar o interesse por um texto tão antigo? De certo modo, o mundo de Colossos do primeiro século e o mundo atual têm semelhanças. Como eu disse, o sincretismo daquela época está muito presente hoje. E aí nós vamos aqui examinar a lista de pontos de coincidências, e você vai perceber que a carta apresenta um interessante material para a nossa reflexão. Ou seja, vou aqui ler várias coincidências daquela época com a nossa igreja de hoje, com a igreja contemporânea, ok? O que Paulo vai tratar por causa desse sincretismo religioso? Ele vai tratar licenciosidade na moralidade sexual. Essa heresia estimulava a licenciosidade, a imoralidade sexual. Outra coisa que é uma coincidência, né, com a igreja de hoje, é a fascinação pela astrologia. Vivemos numa época em que o esoterismo e coisas ligadas não à astronomia, mas à astrologia, a buscar o poder dos astros e a adorar, se relacionar com os astros de uma forma mística, isso está muito presente hoje. Demonologia e o espírito do mundo são coisas daquela época que eles já mexiam por causa de serem atraídos por coisas mágicas, a própria mágica mesmo, enfim, engano de Satanás, demonologia, e hoje a gente vê isso, e também uma mescla de ideias procedentes de muitas religiões, como eu falei do sincretismo religioso. Tem
uma mistura de várias coisas que acaba a essência do Evangelho fica contaminada e se perde essa essência. O que é para ser essencial, importante, prioritário, deixa de ser, e a gente vê aí igrejas buscando uma conveniência, né? um púlpito que prega conveniências, aquilo que é tipo um mercado da fé, onde se oferece produtos em nome da fé, que se adquire em nome da fé, e se perde a essência do Evangelho, tá bom? E outra coisa importante aí, que naquela época essa seita tentou introduzir na igreja, era a desintegração da vida familiar, por causa da licenciosidade e da imoralidade sexual. A vida familiar para eles não tinha essa importância, ok? E outros problemas que se manifestam nas igrejas de hoje, que a gente vai ver que naquela época eles enfrentavam também, ok? Então aí fiz um paralelo com o que a igreja de Colossos tem com a igreja contemporânea. Vamos então para o primeiro tópico, a cidade de Colossos. Inicialmente, como eu disse aqui, eu vou procurar não ficar muito parado aqui nesses primeiros tópicos e subtópicos, porque eles são de aspectos geográficos e históricos, só para termos uma ideia da cidade, do como era essa cidade, da localização. Então eu não vou me prender muito a esses aspectos, para que a gente foque mais nos aspectos de cunho prático, ok? Mas vamos lá. A cidade de Colossos, a localização da cidade, número 1, tá ali, eu vou ler para você. Colossos estava situada próxima a duas outras cidades na epístola, que eram o quê? Cidades importantes, Hierápolis e Laodiceia, tá bom? E aí, ali passava, entre Colossos e Éfeso, uma importante via, chamada Via Egnátia. Ela era uma via que cortava essas cidades e fazia ligações uma com a outra, e essas cidades eram centros comerciais importantes, tá? Então, aqui, na verdade, assim, deixa eu ver aqui, era uma ativa rota comercial que cortava a região. A uns 160 quilômetros a oeste de Colossos estava Éfeso, de onde o viajante tinha fácil acesso a qualquer parte do mundo ocidental. E aí, queridos, aqui a presença constante de comerciantes, viajantes, mercadores, essa presença constante, esse movimento constante de pessoas de fora, de outras cidades, isso contribuiu para que surgisse filosofias pagãs, porque quando eles vinham, eles traziam as suas crenças, e isso facilitou a mistura aí para se formar o sincretismo religioso, ok? Número 2, a decadência da cidade. No século V a.C., Colossos era uma cidade grande, era uma cidade importante, uma cidade desenvolvida, mas no tempo de Paulo, as cidades mais jovens, Hierápolis e Laodiceia, haviam ultrapassado Colossos no seu desenvolvimento, se tornaram cidades importantes. E quando o apóstolo escreveu a carta, a cidade de Colossos, ela já não passava de uma aldeia, ela era habitada por colonos indígenas, frígios e gregos, e provavelmente por judeus vindos da Mesopotâmia e da Babilônia, tá? O seu declínio da cidade continuou, e no mesmo ano em que a epístola foi escrita, um terremoto provocou a destruição da cidade. E esse terremoto, querido, você vai ver que parece que a carta de Paulo, ela é enviada e ela tem todo o ensinamento para nós hoje, mas
em meio a todo esse dilema que a igreja estava passando, ela sofreu um terremoto, e segundo aqui a própria apostila dá a entender que o terremoto ele destrói a cidade, e com a destruição da cidade, a igreja de Colosso ela passa a não ter mais uma existência, né? Mas antes disso, os problemas que a afetavam levou Paulo a escrever a carta foi escrita, né, levada por, a gente vai ver aqui, por Epáfras, ele que leva as notícias, e Paulo, ele envia a carta, e a carta, então, ela veio para nós, né? Por isso que o tema da carta, da aula é Carta a uma igreja ameaçada, ok? Ameaçada não só por uma heresia, mas também por uma questão de um acidente, de um evento da natureza, um terremoto naquela época, ok? Vamos então para o segundo tópico, que é o autor e a ocasião da carta. Como eu disse, aspecto histórico, aqui a autoria, os destinatários. Vamos lá. O autor e a ocasião da carta. É evidente, né? Paulo foi o autor da carta, ele a escreveu a partir da prisão, como ele escreveu Efésios, Filipenses e Filemão. São as cartas chamadas cartas da prisão. E Colossenses foi mais uma dessas cartas. Ele escreveu, estava preso em Roma. E aí, ouça, leia comigo o versículo 1, são 2 versículos apenas nessa lição, que diz assim, primeiro versículo da carta de Colossenses, que a gente vai ler agora, diz assim, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Ok? Só até aí. Olha o que Paulo fala, que você já conhece essa frase que a gente viu em Gálatas. Ele diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Perceba aqui, queridos, que novamente Paulo está afirmando a sua autoridade apostólica. Ele não faz isso por vaidade, ele não faz isso por orgulho ou por altivez. Não, ele faz isso por uma necessidade, sim, de afirmar a sua autoridade apostólica, porque na maioria das cartas que ele escreveu, a sua autoridade apostólica ela era confrontada, ela era minimizada ou ela era desqualificada pelos seus opositores, pelos criadores das seitas, das heresias. Então, Paulo ele entra aqui já dizendo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Lembra que ele ficou na Arábia quando ele se converteu, ficou 3 anos lá, 3 anos em solitude, aprendendo o evangelho diretamente do Senhor Jesus, sem ter contato com os apóstolos que eram os líderes da igreja em Jerusalém, Pedro, João, Tiago. Não, o que eles aprenderam foi o mesmo evangelho que Paulo aprendeu, mas do Senhor Jesus diretamente ali, quando ele ficou 3 anos sozinho. Então ele é apóstolo da parte do Senhor Jesus e por vontade de Deus. Não foi homem nenhum, ele não estudou em escola nenhuma, senão na escola do Espírito Santo, ali na presença do Senhor, ok? E aí, lendo alguma coisa aqui ainda na apostila, pulando um pedaço, eu digo aqui, ele era apóstolo, sim, um representante comissionado para atuar em nome de uma pessoa poderosa, que era o próprio Senhor Jesus, ou seja, um embaixador de Jesus Cristo glorificado. Sua missão era divina, pois lhe havia sido dada por vontade de Deus. Por isso que ele diz, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus. E com ele estava o irmão Timóteo, seu cooperador e companheiro e cooperador de confiança, como está lá em 1 Coríntios 4,17. Eu vou ler aqui para você, falando dessa relação de Paulo com Timóteo. Ele diz aqui, 1 Coríntios 4,17, por esta causa vos mandei Timóteo, ele está falando da igreja de Coríntios, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Ou seja, em cada igreja que Paulo ia, ele está dizendo aqui que Timóteo era ali um mensageiro, era o auxiliar dele, era o filho da fé que Paulo amava,
e que Paulo ensinou a ser também um jovem pastor que veio a ser líder da igreja também, ok? Vamos lá. Qual é a ocasião em que essa carta ela é escrita, né? Paulo, como eu disse, ele está preso em Roma, ouça bem, ele está preso em Roma e ele recebe a visita de Epáfras. Quem é Epáfras? Você vai ler daqui a pouco comigo. Epáfras, ele era meio... dá a entender que ele era o pastor local da igreja de Colossos. Ele era o líder da igreja. E ele vai até Roma visitar Paulo e ele dá boas notícias para Paulo. Ele diz que a igreja está bem, que a igreja está seguindo o caminho da sã doutrina, está firme na fé, crescendo, progredindo nessa fé. Ele dá aí duas notícias boas que nós vamos ver aqui alguns versículos que confirmam isso. E depois, ele sim vai trazer o relato, dizendo, mas Paulo, olha só, está havendo um problema em Colossos. Aí ele vai dizer qual é o problema, né? A infiltração dessa heresia do sincretismo religioso que poderia colocar em risco a sã doutrina. Mais uma vez, Paulo vai enviar a carta para defender a sã doutrina, advertindo os crentes de Colossos para que não caísse no engodo dessa turma aí que veio a se tornar os gnósticos, né? O pessoal do gnosticismo, ok? Vamos lá, então, quando Epáfras, estou aqui agora na apostila, foi procurar Paulo em Roma, relatou que a igreja de Colossos estava seguindo a instrução apostólica, estavam bem, tanto no crescimento, olha só, estavam bem no crescimento, Colossenses 1,6, o que está escrito lá? Colossenses 1,6, que chegou até vós, como também todo mundo, isso aqui é parte do relato de Epáfras para Paulo na cadeia em Roma, que chegou até vós, como também todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade. Então aqui, Epáfras está dizendo que a igreja está indo bem, tá? Eles estão crescendo. E ele vai dizer mais, quanto na determinação de continuar firme na fé, eles também estavam firmes. Colossenses 2, 5 a 7, olha o que está escrito. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Olha só, a boa ordem que havia entre eles e a firmeza da fé em Cristo. Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Vocês receberam Jesus como Senhor, assim andai nele. Nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então, Paulo aqui ele vai estar falando já algo a respeito do que Epáfras levou para ele, que havia crescimento, havia determinação em continuar firme na fé dessa igreja. Contudo, Epáfras trouxe a Paulo alguma notícia acerca da ameaça à segurança doutrinária da igreja, o que levou o apóstolo a adverti-la. Paulo, então, ele já vai fazer alguma advertência para que a igreja não caia no engodo dessa heresia. Versículo 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Versículo 8. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Ele está dizendo aqui que parece que Tíquico foi o que levou a carta. Verso 16. E uma vez lida esta epístola, olha o que Paulo pede. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses e a dos Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Paulo está dizendo o seguinte, vocês vão ler a carta e vão ler também na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia. Lê para todo mundo o conteúdo dela, para que todos sejam vacinados
contra essa heresia, ok? Então, era preciso refutar o erro e Paulo fez isso com reação vigorosa, mandando a carta, ok? Então, vamos lá. Por que uma igreja ameaçada? No tópico 3, vou ler e comentar. Junto com a cidade, desapareceu a igreja. É isso que eu fiquei intrigado. Porque um terremoto, ele destruiu a cidade. Porém, como eu disse, antes de destruí-la, as suas lutas, os problemas que a igreja estava enfrentando, provocaram uma carta de Paulo, que é essa que nós temos hoje, que nos abençoa, que é Colossenses, que continua sendo de inesgotável fonte de bênçãos para a igreja contemporânea. Mas foi uma igreja ameaçada. O terremoto surgiu e parece que com o terremoto a cidade desapareceu ou foi destruída e a igreja deixou de existir. Mas antes disso tudo, os problemas que ela tinha foram levados a Paulo e isso provocou em Paulo a reação de escrever uma carta que é Colossenses que nós temos hoje, ok? Número 1, é o subtópico do terceiro tópico aqui. Número 1, o surgimento da igreja. Eu vou ler e a gente vai comentar aqui. Seu vigoroso começo deu-se com o ensinamento de Epáfras, um colossense. Como eu disse, Epáfras parece ter sido aquele que, assim, começou o trabalho ali na cidade de Colossos. Ele era um pastor, certamente, um líder que estava cuidando dessa igreja. E ele estava ensinando ao povo. Aprendeu certamente com Paulo e ensinando ali. Tanto é que Paulo nunca esteve em Colossos, mas ele fala aqui, depois a gente vai ver isso. Mas Epáfras era ali o pastor local. Isso a gente vê em Colossenses 1:7. O que está escrito? Segundo foste instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Ou seja, Epáfras, aparentemente, o homem que evangelizou as cidades do Vale do Rio Lico e fundou as igrejas de Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Foi o relatório dele sobre a condição dessas igrejas que levou Paulo, na prisão em Roma, a escrever a carta, que ocasionou a composição dessa carta. Então, Epáfras e o Epafrodito, mencionado em Filipenses 2,15, é a mesma pessoa, tá? Epafrodito e Epáfras. Foi ele, então, o pastor dessa igreja que cuidou. Então, embora a igreja já estivesse firme na fé, até aquele momento, ela corria o risco de desvio doutrinário e Epáfras é o homem que faz esse relatório, leva esse relatório para Paulo, ok? E aí, as heresias que rondavam a igreja. Quais eram as heresias? Vamos agora ver as questões aí um pouco mais práticas e que, como eu disse, se correlacionam com a igreja de hoje. Quais eram as heresias que rondavam a igreja? O gnosticismo. E aqui você precisa entender o que é isso. O gnosticismo, com as suas especulações filosóficas, cujas principais ideias são... Quais eram as ideias do gnosticismo? A salvação mediante o conhecimento. Gnosis, no grego, é conhecimento, Eles se sentiam os iluminados, pneumáticos, eram considerados cristãos avançados. O dualismo, que era parte do gnosticismo também, o dualismo, ou seja, tudo que é espiritual é por natureza puro, e tudo que é material é por natureza mal, inclusive o mundo físico e o corpo. Isso aqui, queridos, esse dualismo que o gnosticismo trazia, dizendo que tudo que é espiritual é por natureza puro, e tudo que é material é por natureza mal, é isso aqui que fez com que eles negassem veementemente
a deidade de Jesus, que Jesus Cristo era Deus, porque eles não admitiam que um ser espiritual superior, Deus, poderia habitar, para eles era impossível Deus habitar num corpo corruptível, num corpo que eles consideravam, tudo que é material era de natureza má, impura, e aí eles não aceitavam que o próprio Deus pudesse ter sido encarnado. Por isso eles negavam que Jesus era o Salvador da parte de Deus. Isso aí era terrível, porque mexe na espinha dorsal do Evangelho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Queridos, entenda bem o que eu vou falar para vocês. Existem heresias nas igrejas cristãs sérias, igrejas que pregam a Jesus como Senhor. Existem heresias que elas são ruins, sempre são ruins, mas algumas, elas não mexem na espinha dorsal da igreja. Está lá, tem que ser combatida sim, mas ela não mexe na espinha. Agora, algumas mexem na espinha dorsal, o que faz com que se torne até uma seita, né? Qual é a diferença de uma seita para a heresia? A heresia, ela, às vezes, está dentro de uma igreja evangélica. Por exemplo, o triunfalismo, pregar que o crente não adoece e não pode passar dificuldade, necessidade financeira, porque isso aí seria incompatível com a vida abundante que Jesus prometeu. Pregar isso e botar isso na cabeça de todo mundo: você não pode adoecer, doença é a coisa da cura e da prosperidade. Enfatizar isso aí é um ensinamento herético dentro da igreja evangélica. Entendeu? Mas isso não mexe com a estrutura, com a espinha dorsal do Evangelho. A igreja é cristocêntrica, ela prega Jesus como Senhor, mas essa questão herética, a igreja acaba convivendo com ela, mas e isso está infiltrado em muitas igrejas evangélicas, você sabe disso. Agora, a seita não, a seita ela mexe com a estrutura, a espinha dorsal, ela vai negar Jesus como Senhor, ela vai ter, além da Bíblia, ela vai ter um outro livro que tem peso de Bíblia, e outra coisa, eles vão se considerar os únicos certos, todos os outros não são iguais a eles, não pertencem à mesma denominação, não são povo de Deus, ou seja, eles são os únicos certos. Além da Bíblia, eles têm outro livro que tem peso de Bíblia, mesmo peso para eles. Eles pautam a vida deles como o livro dos Mormons, né? Gerado lá, inspirado pelo anjo Moroni, né? E também eles têm a Bíblia como, não só a Bíblia, eles acham os únicos certos, e eles, sim, eles não são cristocêntricos. Jesus Cristo, ele é tudo de bom, menos o Senhor, Deus, o Salvador. Não, eles vão dar outros nomes para Jesus, nomes bons, que Jesus foi um profeta, mas eles não são cristocêntricos, e isso aí se torna uma seita, ok? Fiz um comentário fora aqui para você entender a diferença de heresia para uma seita. Uma heresia pode estar presente numa igreja evangélica, porque ela não arrebenta, ela não mexe com a espinha dorsal, tem que ser combatida. A seita não, ela muda a estrutura da espinha dorsal da igreja, tira a autoridade da Bíblia, ou tira a autoridade de Jesus, ou eles se consideram os únicos certos, e ninguém mais, se não tiver com eles, pertence ao reino de Deus, ok? Vamos lá, passei aí um tempinho gastando aí, falando sobre as características do gnosticismo e outras heresias que influenciavam. Como é sincretismo? Eram várias, né? Era um pouco do gnosticismo que veio juntar tudo isso, né? A influência dos judaizantes, o paganismo, ok? Então tem a influência dos judaizantes. Ainda essa turma estava lá, conduzindo as novas igrejas de origem gentílica a um legalismo caracterizado pela observância de práticas judaicas, observando dias santos, festas, ou seja, guardar o sábado,
guardar a prática ainda da circuncisão, leis cerimoniais, restrições alimentares. Isso a gente vê hoje em algumas igrejas ainda muito coisas parecidas, como, eu não vou aqui citar nome, mas existem igrejas ainda no nosso meio que pregam muito restrição, ainda enfatizam a restrição alimentar, a guarda do sábado, leis cerimoniais da época do Velho Testamento, que já foram abolidas, mas eles ainda colocam como práticas essenciais na vida cristã deles, ok? Outra heresia que rondava a igreja, a influência da cultura grega, com suas práticas ascéticas e as crenças supersticiosas, com ritos semimágicos e levando algumas vezes a um culto fanático e quase obsceno. Colossenses 2, 18 a 23. Isso aqui são versículos 18 a 26, são vários versículos. Nós vamos ler um pouquinho de cada um para você ver o que esses versículos falam, né, na verdade. Ok? Então, só resumindo aqui, quais eram as heresias que rondavam a igreja? O gnosticismo, a influência dos judaizantes e a influência da cultura grega. Isso tudo aí misturado formava aí o sincretismo que Paulo estava combatendo, ok? Então, há na carta algumas passagens cruciais, tá? E essas citações nos capacitarão a produzir um tipo de retrato falado do ensino contra o qual Paulo se opõe, ou seja, os respectivos versículos que estão entre 18 e 23 do capítulo 2 de Colossenses. Nós vamos ver aqui o resumo de cada um deles, o que Paulo, na verdade, estava combatendo. Versículo 19 do capítulo 1, porque ele diz assim: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Paulo vai defender aí que em Deus reside toda a plenitude. Versículo 18 do capítulo 2, pretextando humildade e culto dos anjos. Essa turma aqui adorava anjos, amados. Eles incentivavam a adoração a anjos. E você sabe que os anjos existem, eles são espíritos ministradores da parte de Deus, a comando de Deus, a favor daqueles que vão herdar a salvação, que somos nós. Então, nós oramos a Deus em nome de Jesus, e Deus envia os seus anjos para nos ajudar. Mas nós não oramos a um anjo. Não ore ao anjo, porque anjo não é onipresente, ele não é onipotente, ele não é onisciente. Então, eles ensinavam que a adoração a anjos, coisa que desde o Velho Testamento, Deus ensina que só a Ele nós adoraremos e só a Ele prestaremos culto. Versículo 21 do capítulo 2, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro. O que é isso aqui? Isso aqui são características dos judaizantes. Olha, não toque nisso, não aproves aquilo, não toques naquilo outro. Eram aquelas questões dos costumes judeus que eles ainda queriam colocar junto com a fé em Jesus para a salvação, ok? E o versículo 23 do capítulo 2, culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, ou seja, eles tinham ali uma aparência de sabedoria, um culto de aparente sabedoria, mas eles na verdade estavam, como diz aqui, culto de si mesmo e de falsa humildade, era a aparência pura, ok? Então, são esses versículos aqui que dão um retrato do que Paulo a gente vai ver lá na frente nas outras aulas, o que Paulo vai estar combatendo aí nessa igreja, no quesito de heresias que estavam se infiltrando, ok? Os membros da igreja, quando Paulo fala aí, agora a gente vai ver o versículo 2, que diz aqui, quando ele manda a carta, ele diz assim: apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, a carta é enviada a quem? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo,
que se encontram em Colossos. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Então está aqui, ó. Paulo se dirige a eles como os... Veja aqui, querido, isso aqui é importante para nós hoje, tá? Ele diz aqui no verso 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Eu pergunto, você se considera santo? É lógico que a sua resposta é, pastor, não, eu sou cheio de falhas, defeitos, imperfeições, e é verdade. Mas ouça, eu vou anexar a palavra santo, a palavra justo também. Guarde isso. Nós somos diante de Deus, aos olhos de Deus, por estarmos em Jesus Cristo, nós somos santos e justos. Você pode dar um amém aí? Quietinho aí onde você está? Deus te vê como santo e justo. Não porque você é perfeito nas suas atitudes, não porque você é uma pessoa 100% justa, não, você é santo e justo porque você está em Cristo, e quando Deus olha para você, Ele olha pelo prisma, o olhar dele passa por Jesus Cristo. Como Jesus Cristo é totalmente santo e justo, Ele olha para aquele que está em Cristo como santo e justo, por posição. Então, bota isso na sua cabeça, por posição, por estar em Cristo, você é santo e você é justo. Por isso que ele diz aqui, aos santos e fiéis irmãos em Cristo. Por quê? Eram santos porque estavam em Cristo. São justos, somos justos porque estamos em Cristo. Amém? Ficou claro isso aí? A saudação à igreja, Colossenses 1:2, ele diz, a gente leu aqui, o verso 2, aos santos e fiéis em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus e nosso Pai. Veja que há uma semelhança daquela saudação lá em Gálatas. A saudação é derivada de duas palavras, graça e paz. Graça, referindo-se ao favor imerecido da parte de Deus, que resultou num relacionamento restaurado com Ele, e nas bênçãos que daí advêm, ou seja, a graça que nos foi concedida, o favor imerecido da parte de Deus, a salvação, ele diz graça, nós estamos sob a graça, amados, favor imerecido, e essa graça nos traz muitas bênçãos, e paz, comparável ao termo hebraico aqui, shalom, paz, mas essa paz aqui não é uma paz circunstancial, não é uma paz que o mundo dá, mas é uma paz por estarmos também em Cristo. Paz comparável aqui ao termo hebraico shalom, uma saudação feita, dando-lhe o conteúdo. Paulo dá conteúdo teológico a essa paz. Para o hebraico, lá era shalom, era uma saudação habitual dos judeus, mas Paulo ele não pega isso como uma saudação habitual, ele pega e dá um conteúdo teológico a essa palavra paz, porque para ele ela expressa a amizade que Deus estendeu aos homens em Cristo, ou seja, nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo, amados. Romanos 5:1 diz aqui, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a nossa paz com Deus é por causa também da nossa união com Jesus Cristo. Então nós temos graça e paz da parte de Deus, graça, favor imerecido e paz, porque estamos em Jesus, temos acesso ao Pai. Amém? Isso é bênção para nós. Você não é inimigo mais de Deus, você foi feito, se tornou filho, amigo. Jesus fala, já não vos chamamos mais de servos, e sim de amigos. Somos filhos, adotados, filhos que podemos dizer, Abba Pai, Paizinho querido. Então, nós temos paz com Deus. Tenha paz, creia, ande, onde você estiver, com esse sentimento e essa certeza de você estar justificado e perdoado, que você tem paz com Deus, o seu acesso a Deus está garantido mediante a Jesus, a presença do Senhor Jesus na sua vida, amém? E aí, por último, aqui na verdade é uma estrutura da carta, aqui não tem muito o que falar, eu vou ler só um pedacinho, porque ele vai falar da estrutura da carta, o que está aí na sua apostila, é tudo que nós vamos estudar nas outras aulas sobre Colossos, sobre a igreja de Colossenses. Então, não há aqui o que perder tempo de ficar
pontuando cada um dos assuntos que nós vamos estudar. Mas aqui, Colossenses é uma epístola com ênfase na doutrina de Cristo. Ela é cristocêntrica. O seu tema é supremacia e plena suficiência de Cristo. O tema dela, supremacia e plena suficiência de Cristo. O seu conteúdo vai estar diluído aí e presente nos assuntos que a partir das próximas aulas nós vamos estudar, absorvendo os aspectos práticos para a igreja contemporânea, para a nossa igreja, de hoje, ok? Então, agora vamos para a conclusão. Veja que foi uma aula simples, uma aula de conteúdo histórico. Algumas coisas eu pontuei aqui além da apostila para que a gente pudesse ter aí algo prático também, a questão de sermos justos e santos, a questão da heresia e da seita, para você entender melhor isso aí e saber o que é sincretismo religioso. Eu vou aqui ler de novo uma definição que eu botei aqui sobre o que é sincretismo religioso. É uma espécie de miscelânea de práticas pagãs, filosóficas, de várias religiões que procuraram na época de Colossos contaminar a essência da sã doutrina. Por isso Epáfras vai levar a notícia desse perigo para Paulo. Ou seja, nos nossos tempos, como é que a gente percebe esse sincretismo religioso? Algo similar às indulgências que há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, a igreja romana praticava, vendia terreno, vendia salvação, vendia perdão, e as pessoas, o enriquecimento da igreja se dava por conta disso, até que veio Lutero e rompeu, porque ele descobriu na palavra que aquilo ali eram práticas heréticas, pagãs, e aí as indulgências não tinham um respaldo bíblico. O que é hoje também o sincretismo religioso no meio das igrejas? O misticismo que está no meio das igrejas evangélicas, tipo sal ungido, rosa ungida, óleo ungido. Às vezes chega gente aqui na igreja e fala: pastor, me arruma um vidrinho de óleo ungido. Eu digo assim: não, olha só, eu vou te dar um vidrinho de óleo, de azeite. Ele não é ungido. Você vai fazer a oração da fé, você vai orar. E a oração, sim, da fé é que vai trazer o milagre, a bênção de Deus sobre a vida da pessoa. O óleo é um veículo apenas que parece materializar a sua fé, mas não existe óleo ungido. E quando não tem óleo aqui na igreja, sabe o que eu falo? Olha, pega o óleo da sua casa, o azeite da sua casa, e vai lá, unge a pessoa que está enferma e ore por ela. Se bem que a igreja manda os presbíteros orar, mas você é sacerdócio real, você tem autoridade do nome de Jesus para orar. Deus lhe deu autoridade, então você pode sim ungir. Use o óleo da sua casa, use o azeite da sua casa. Ele não é ungido, ele passa a ser um veículo de unção quando você o usa com a oração da fé. Amém? Ficou claro? Então a gente vê isso hoje na igreja. O sincretismo religioso misturando aí várias formas de atrair o povo, a fé do povo, para que o povo pague por milagres, use métodos que a Bíblia não colocou como doutrina, como princípio. Foi algo momentâneo naquela época. Porque Paulo usou a roupa dele e aí mandou a roupa para vários lugares para quem tocasse na roupa dele fosse curado. Aquilo ali foi um momento, foi uma tática que o Espírito Santo deu a Paulo naquela hora, mas não como uma regra para a igreja. Ouça e guarde. Um versículo isolado, ele fora do contexto, ele pode ser usado com um pretexto escuso para se alcançar algo. Então, um versículo isolado, ele não pode ser usado ali do jeito que ele está, sem ele estar atrelado a outros versículos. É como uma árvore, quando você puxa uma árvore pequena, uma raiz, ela vem puxando várias outras raízes, ou seja, todos os versículos bíblicos estão ligados uns aos outros. Um explica o outro, um dá base para o outro. Não se pode pegar um versículo isolado e deixar ele ali, fazer com que a pessoa pegue o versículo isolado com um pretexto que ela está na cabeça, e aí, fora do contexto, ela coloca aquele versículo como uma regra. Não,
Paulo usava as roupas dele para curar pessoas naquele momento. Foi uma tática, foi uma orientação do Espírito de Deus naquela época. Agora, não como regra para a igreja. E o sincretismo que a gente vê hoje nas igrejas pegam essas práticas que foram pontuais na igreja cristã primitiva e eles colocam hoje como regra, como se isso tem que funcionar. E isso é sincretismo e contamina a igreja e engana muita gente, ok? Então, vou ler aqui agora a conclusão da aula para vocês. A gente terminar a nossa aula de hoje. A conclusão, vamos lá. A conclusão: embora a heresia existente entre os colossenses contivesse muitos e diversos elementos, o cerne dela era a negação da suficiência da salvação em Cristo. Isso nós vamos ver nas próximas aulas. Eles negavam que Jesus poderia ser o Salvador, tá? Por causa daquela questão que a carne, o espírito puro não poderia habitar a carne. Tá? A epístola pode ser sumarizada com as palavras contidas em Colossenses 3,11, que diz: Cristo é tudo em todos. Ele é Deus. Colossenses 2,9. Colossenses 1,16. Ele é Criador. Colossenses 1,20. Ele é Salvador. E Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ou seja, Jesus Cristo é tudo em todos, ele é Deus, Criador, Salvador, a cabeça do corpo da igreja. Paulo vai defender isso tudo, porque a heresia, a seita, o sincretismo estava querendo tirar essas essências do evangelho, né, e contaminando a sã doutrina. Então, em Colossenses, contemplamos Cristo em sua radiante glória. Essa é a razão suficiente para estudar a epístola. Ou seja, é o que nós vamos fazer e é o que nos interessa. Crescer em Cristo sob a iluminação do Espírito Santo, aprendendo aqui o que Paulo ensinou para essa igreja que estava ameaçada, que foi ameaçada, mas a carta, como eu disse, o terremoto, não sei se a carta chegou e fez, mas ela chegou para nós e nós temos esse ensino maravilhoso. Então, aqui terminamos a nossa aula, a primeira aula sobre Colossenses. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe ilumine os olhos do coração para que você compreenda essas verdades. E até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.